Oi, nenéns, tudo bem? Meu nome é Douglas, professor Douglas, sou professor do ângulo de Sorocaba e hoje a gente vai fazer uma pequena revisão a respeito de proteínas, um assunto essencial para qualquer prova que você for fazer, inclusive a prova do Enem. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa? Olha só, o assunto é proteínas, nós já vimos, algumas matérias anteriores a elas. Então, sempre que se fala em proteínas, proteínas são compostos orgânicos. Lembra disso? Fácil, né? Professor, por que eu tenho que estudar proteínas? Tá, então a primeira coisa que você faz ao estudar uma matéria, ver a importância dela, E isso torna a matéria um pouco mais interessante. Olha lá, neném. Importância das proteínas. Proteínas são importantes porque elas são estruturais. Então, o cabelo que você tem é formado basicamente por proteína, queratina. Olha só, transporte. E aí você vai perguntar, transporte do quê? Aí você vai lembrar o seguinte, olha, hemoglobina, que no ser humano, nos mamíferos, fazem parte das hemácias. Hemoglobina é uma proteína e ela transporta gases. Lembra disso? Transporta oxigênio, gás carbônico e também pode transportar o monóxido de carbono. Função hormonal, Tem hormônio que é feito de lipídios, é um outro assunto, mas tem hormônio que é feito de proteína. Ah, neném, qual é? Um exemplo de uma proteína hormonal é a insulina. É importante para fazer com que a glicose possa entrar na célula. Mas sem dúvida alguma, quando se fala em proteínas, tem dois assuntos que se destacam. Um deles nós vamos ver posteriormente, E o outro é a função de catálise. Ah, professor, eu vi isso na química. Catálise não é acelerar uma reação química? Oh, yes! No entanto, temos aqui, olha lá no começo, biocatalisador. Então nós temos aqui um agente que vai acelerar uma reação química e esse agente foi montado por um ser vivo, não é isso? Quando se fala em biocatalisador, temos as enzimas. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha nela. Então é legal você guardar isso. Professor, tem anticorpos? Tem, neném. É um assunto especial que a gente pode dar uma olhadinha mais tarde. Tudo bem? Olhando ainda para a proteína, vamos observar que proteínas, o professor de química fala que proteína é uma molécula imensa, é um polímero. Então ela é formada por partes menores. A menor parte de toda e qualquer proteína, obrigatoriamente, são os aminoácidos. Biologia é legal, Porque é fácil estudar. Olha o nome. Aminoácido. Grupamento amina, grupamento carboxila. Professor, outro dia estava lendo lá, fui para a academia, Me falaram do tal de aminoácido natural e aminoácido essencial. Mas eu não entendi direito. Você pode relembrar? Olha só, neném, que interessante. Aminoácido natural é aquele que naturalmente um organismo produz. Então, nós da espécie humana produzimos alguns aminoácidos que são naturais para a gente. Mas nós não produzimos todos. Professor, todos quantos? São 20 aminoácidos da natureza. E produzimos alguns deles. Então é essencial que você obtenha esses aminoácidos através da alimentação. Então podemos definir o seguinte: aminoácido que é natural, o organismo produz e varia de espécie para espécie. E aminoácido que é essencial é aquele que você tem que obter através da sua alimentação. Sem ele, nós não conseguimos construir uma proteína. E por falar em construção da proteína, vem para cá, neném. Olha só, construção e estrutura. Quando eu falei para vocês de aminoácidos naturais, essenciais, esses aminoácidos eles se ligam dentro da célula através de uma ligação covalente chamada ligação peptídica. Professor, ligação peptídica então vai unir aminoácidos? Sempre. O professor colocou aqui uma sequência de aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos. E essa cadeia de aminoácidos, ligada pela ligação peptídica, ela tem um formato. Aqui tem uma conformação primária. Você vai reparar ainda que outras ligações se estabelecem dentro dessa estrutura. Uma delas, a famosa ligação de hidrogênio. Temos então dois aminoácidos que podem se ligar através da ligação de hidrogênio. Professor Douglas, qual é a importância da ligação de hidrogênio na proteína? Neném, vou até escrever para você, olha. Quando se fala em ligação de hidrogênio, ela é importante porque, como está aqui no desenho do professor, ela vai emprestar para essa proteína uma forma, um formato.
Professor, qual é a forma, né, que ela está montando? Aqui é uma forma bonitinha que eu coloquei para vocês, né, parecendo com uma minhoquinha. No entanto, essa forma ela é importante, porque dependendo da forma, existe uma função. Então você vai guardar. Guarde aí, neném. A sequência de aminoácidos é responsável pela forma e função da proteína. Para a gente terminar, deixei a parte legal por último. Se proteína tem forma, proteína tem função, então enzimas têm funções, professor? Sim. São milhares de enzimas que têm formas e funções específicas. Como eu havia falado para vocês, a enzima, ela acelera uma reação. Tá? Um elemento da reação é o substrato. Então, toda substância que sofre a atuação da enzima é chamada de substrato. E ela é específica para ele. Vem cá, neném. A enzima tem uma forma, tem uma função. Para atacar quem, professor? Atacar o substrato e dar origem a um determinado produto. No entanto, essa forma da proteína, essa forma da enzima, pode ser alterada. Como eu tenho ligação de hidrogênio, essa ligação de hidrogênio, ela pode ser alterada pela temperatura, né? Então tem uma temperatura que é ideal. Acima da ideal, o que acontece com a ligação de hidrogênio? Se rompe. Perde-se a forma, perde-se a função. Professor, é chamado de desnaturação? Oh yes. Quem mais? O pH. O pH, pessoas, também pode alterar a ligação de hidrogênio, alterando a forma e a função. Então, temos pH e temperatura, que são fatores que causam influência na atividade enzimática. E por último, logicamente, se a enzima atua num substrato que é específico, a concentração de substrato vai determinar também a atividade enzimática. Pouco substrato, pouca atividade, até que chega numa quantidade que é chamada de quantidade ideal. Tudo bem? Nenéns, esse é um resuminho então de proteínas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção.